Olá para você que acompanha o canal no YouTube da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Está começando mais um Papo Imobiliário e hoje, retornando, já faz um tempo que ele não vem aqui fazer mediação comigo, Henrique Medina, ele que é presidente da ADEME. Olá, Henrique. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui do lado de vocês novamente, né? Um programa que vem ganhando aí bastantes telespectadores, um público muito cativo que fica vendo o nosso programa e que gosta, claro, desse papo aí tão interessante que é o mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode gerar uma curiosidade em você. Porque a gente fala de mercado imobiliário, você tem um planejamento para poder comprar o seu apartamento, seu imóvel, a sua casa própria, ou você já fez esse sonho, já concretizou esse sonho, mas muitas vezes a gente não sabe como é que é para poder chegar a esse apartamento, né, Henrique? É bem duro, bem difícil você captar um terreno, né? Depois você definir exatamente o que você vai conseguir colocar em cima desse terreno e depois passar pelo processo de licenciamento, né? Até a fase de lançamento desse empreendimento. Então, não vou dar spoiler, vamos falar bastante aqui hoje sobre isso. Mas realmente, Maurício, não é fácil, não. E quem pode responder essa pergunta, que também é a minha, porque eu vivo do outro lado. Eu vou estar aqui com dois especialistas em incorporação, inclusive você vai entender o que é incorporação. E para isso nós convidamos o Felipe Gregory, ele que é superintendente de negócios da Smart Empreendimentos. Olá, Gregory, eu vou chamar de Gregory. Pode ser, perfeito. Bem-vindo ao Papo Imobiliário. Obrigado pelo convite, Henrique, Maurício, viu? É uma honra estar aqui com vocês nesse Papo Imobiliário para a gente trocar uma ideia sobre esses bastidores do lançamento de um empreendimento imobiliário. Mas antes disso, vamos entender, né, explicar para quem está nos assistindo sobre a história da Smart. Né? Ela tem alguns anos já aqui em Manaus, mas ela adotou Manaus como uma cidade para que ela pudesse empreender, mas ela não é daqui, mas adotou Manaus. Conta para a gente como é que nasceu a Smart e como de fato chegou aqui em Manaus. A Smart Empreendimentos ela nasceu lá em 2013, em Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Né? Foi fundada pelos dois irmãos, o André Colares e o Vitor Colares. Lá nós empreendemos loteamento, que é o nosso carro forte na cidade, também incorporação imobiliária. Estamos lá até hoje, que é a sede oficial da empresa. Em 2018, expandimos aqui para o estado do Amazonas, né? Como o Jaraqui ficou, iniciou ali em Iranduba, chegou em Manaus e consolidamos aqui. Em 2019, entramos na expansão pelo Rio de Janeiro, em Maricá e Campos Goytacazes. E em 2024, entramos na Bolsa de Valores através da B13 e o CMR11, onde a gente consolidou no mercado de capital. E estamos aqui até hoje fortes em Manaus e pretendemos continuar por longos anos, né? Que é uma praça muito boa de empreender. E por que Manaus, Gregory? Manaus, nós tivemos um contato com o Thales da Nova Bairros, que estava desenvolvendo um pouco na Iranduba, nos apresentou uma visão de Manaus que nós lá do norte de Minas não tínhamos, né? E fizemos visitas aqui na época, apaixonamos pela cidade, pelo mercado que é aquecido desde então e resolvemos nos aventurar lá do interior de Minas para aqui. E deu certo e aqui estamos. Misturar jaraqui com pão de queijo. Exatamente, foi uma combinação certa. Uma cachaçinha também para fortalecer. Exato. E aí, que bom que vocês estão aqui conosco, vocês fazem parte da ADEME, vocês são associados à ADEME, né? E juntos vocês têm também um processo de incorporação. Henrique é incorporador, é do mercado imobiliário, e eu pergunto para vocês, né? Vamos explicar primeiro para quem está nos assistindo, para contextualizar o que é incorporação. A incorporação, se você for para uma análise de definição jurídica, ela é o que te possibilita vender um imóvel na planta. Tá? Então, ela é um instituto jurídico criado pela 4591 de 64, onde você tem a possibilidade de desenvolver um empreendimento imobiliário e negociar ele antes sequer de levantar uma torre. Ele está ali na planta, literalmente, na idealização de um projeto, no book. Então, esse Instituto Legal viabilizou essa comercialização. É uma atividade puramente empresarial, né? Para quem, com o terreno próprio ou em parceria com outra pessoa, desenvolve um empreendimento e venda, seja com recursos próprios da própria incorporadora ou através de alguma instituição financeira. Eu vou falar de forma didática, né, para que o nosso público possa entender também um pouco melhor. Pensa um terreno, pensa um papel, como se fosse isso aqui, né, um terreno. Então você vai parcelar esse terreno, você vai dividir o terreno em frações,
né? Então esse terreno ele tem um prédio em cima, né? Então você vai dividir esse terreno e esse prédio em frações e pequenas frações e você vai registrar isso no cartório. Então é só assim que você vai conseguir, portanto, vender. A partir do momento que você registra, você divide esse terreno, esse prédio em frações imaginárias, obviamente, Sim. né? Você divide e aí, portanto, você tem a opção, registra no cartório essas frações e a partir daí você fica apto a comercializar essas frações. Então, uma incorporação, que é o que a gente fala de RI, Registro da Incorporação, ele nada mais é do que isso. Você dividir, você fatiar o terreno, né? No caso do projeto, dividir o terreno e o prédio que fica em cima desse terreno em frações e, portanto, registrar aí no cartório para que você possa comercializar. É quando a gente mora em vários lugares, numa vila, e cada um tem a sua conta de energia. Daí eu vou fracionando nesse sentido de Exato, cada é um por tem a aí, sua é por aí, responsabilidade. é isso aí, Cada um exatamente. acaba ficando ali com o seu pedaço, né? E deve ser Exato. desafiador, né? Deve ser desafiador incorporar. Mas vamos partir do princípio, ou do início, na verdade, de como é para sonhar esse empreendimento. Porque esse empreendimento não chegou do nada, né? Chegou ali depois de algumas pesquisas. Como entender o que dá certo, o que não dá certo, por que naquele local. Enfim, como é que nasce um empreendimento, gente? O empreendimento ele nasce da prospecção do terreno, né? E o que seria essa prospecção? É a busca por áreas na qual você vai avaliar se é possível você empreender lá, né, e lançar um empreendimento imobiliário, né? Seja uma incorporação ou seja um loteamento. Acaba sendo um curador imobiliário, quase isso. Exatamente, exatamente. Aí nesse ato de prospecção, a gente tem a viabilidade do empreendimento, a gente pode dividir ela em 3 viabilidades, que é a viabilidade jurídica, a viabilidade técnica e a viabilidade financeira. Na viabilidade jurídica, a gente tem aquele processo de due diligence para analisar a parte jurídica do terreno, né, o documento da matrícula do cartório, também analisar um pouco da vida do proprietário. Às vezes, alguns incorporadores costumam retroagir até 20 anos as histórias de quem passou por aquele terreno para ver se tem algum problema que possa dar problema futuramente no lançamento. Partindo disso, a gente tem a questão de viabilidade técnica, de olhar o terreno, a localização, né, em questão do solo, topografia, o entorno do empreendimento, o que tem a oferecer da parte, por exemplo, de água, drenagem e energia, né? E vamos para a viabilidade financeira. A financeira já vai ali o estudo de massa, já conhecendo o terreno, a viabilidade jurídica, você vê o tipo de produto que vai comportar lá e dali você vai seguir com o quê? A definição do tipo de produto, o preço, o custo de construção, você vai analisar, fiz uma negociação boa com preço de terreno, valeu a pena? Eu vou conseguir colocar aquele produto que eu quero com preço de terreno desse ou não? Eu vou ter que mudar o perfil do produto. Então essas 3 viabilidades juntas finalizam a prospecção para você decidir se você vai seguir com o empreendimento ou não. Eu complementaria aí a análise ambiental, né? A análise ambiental hoje é uma análise muito criteriosa, né? Manaus é uma região muito sensível a essa questão ambiental, e hoje os órgãos ambientais aí, eles têm mapeamentos de muitos e muitos anos atrás, né? Então se você, por exemplo, comprou um terreno muito antigo, você desmatou alguma árvore, você fez alguma intervenção numa área de preservação permanente, aterrou um eventual olho d'água, né, ou igarapé que tem dentro dele, o órgão ambiental ele vai saber disso, porque ele tem os registros muito antigos. Exatamente. De tudo que tinha na nossa região. E vale a pena também falar, né? Então, a questão, falar dito a questão ambiental, que é muito, né, sensível. Quando o incorporador ele vai comprar um terreno, a grande maioria das vezes, né, Grego, ele já sabe o que ele vai fazer ali. Sim. Né? Exato. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, hoje existem empresas que atuam no mercado imobiliário fazendo lotes, existem empresas que atuam fazendo empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né? E aí existem empreendedores, incorporadores fazendo empreendimentos de médio e de alto padrão, né? Às vezes o cara faz tudo, às vezes só faz uma coisa, às vezes faz só outra, e às vezes ele vai fazer um pouco de cada e faz tudo. Mas quando ele vai comprar um terreno, ele já sabe o que ele vai colocar em cima daquele terreno, né?
Então, no caso de empreendimentos de lotes ou empreendimentos populares, no caso de Minha Casa Minha Vida, ele vai fazer um estudo de massa, ele já sabe o produto que ele vai colocar ali, ele já tem um estudo de massa para que ele possa desenvolver um orçamento prévio. Isso é muito importante. Então, mesmo antes do terreno estar comprado, ele já tem uma ideia, mesmo até antes dele assinar um contrato de compra e venda, né, com o terreneiro, ele já sabe quantas unidades ele vai colocar, ele já sabe que ali tem qual o VGV daquele empreendimento, ele já sabe ter uma ideia de custo, ele já tem uma ideia de se tem algum igarapé ali, se não tem igarapé, se tem nascente, se não tem ele já consegue ter uma visão meio que preliminar daquele negócio, tá? Então, a partir do momento que ele tem um entendimento que isso faz sentido, ele parte para a segunda etapa, que é fazer um estudo um pouco mais criterioso. Ele começa a gastar dinheiro, né? Ele assina um contrato, não é isso, Greg? Exatamente. Assina um contrato de compra e venda, e aí ele vai se debruçar, ele vai gastar dinheiro, né? Ele vai fazer sondagem do terreno, saber se não tem nenhuma contaminação, como é que é o tipo do solo, ele vai fazer análise jurídica, como o Gregory falou. Manaus é uma região que tem muito problema fundiário, né? Então a gente precisa entender quem foram os proprietários. Imagina só, você está lançando um empreendimento e aí chega um proprietário lá de 10, 15 anos atrás. E aí o cara diz, eu vendi o terreno, fizeram uma montagem no meu terreno, enfim, aí inviabiliza o lançamento do empreendimento. Então, não pode acontecer. Então, sim, você faz uma análise bem criteriosa, jurídica, aí vai fazer estudo de viabilidade, né? Você vai fazer um plano de negócio, sim, digamos assim. Basicamente é isso, na linguagem do PMO, né? Tem gente aqui que é gerente de projetos, tem distrito aqui, tem muito PMO. Então, na visão, na linguagem do gerente de projetos, ele vai desenvolver um plano de negócio. Basicamente é isso. Então, ele vai fazer o custo do empreendimento, ele vai fazer um projeto prévio do empreendimento, ele vai ver a questão do marketing, vai ver a concorrência, o preço, se está viável, se não está viável, se está dentro do padrão, se não está, o time desse negócio, né, velocidade de venda. Então, aí vai começar a fazer tudo. E ao final desse processo, que ele dura aí 30, 90, 120 dias, ele diz, estou apto a comprar o terreno. Então, namora-se esse terreno por 90 dias. Às vezes até mais. Não, calma. A gente está falando ainda, ninguém está indo namorar, não. Tá paquerando ainda. A mão, digamos assim. Digamos está assim, olhando, né, Gregor? Exatamente. E aí eu digo, poxa, o terreno é viável, agora a gente compra o terreno. Aí que começa a nossa jornada, né? Aí é uma segunda etapa, mas o que você perguntou, essa etapa de prospecção, né, como foi muito bem colocado aqui pelo Gregory, é uma etapa extremamente difícil. Porque os responsáveis das empresas por essa área de novos negócios, elas têm que ver muitos terrenos. Então, você vê 10 terrenos para assinar um. Exatamente. Né? Você vê 20 terrenos para assinar 2, 3, e ao final do processo de análise de jurídica e outras que eu falei aqui, você compra um. Então, você vê 20 terrenos para fechar um. Né? Então, e você tem toda uma jornada ali de atividades que você tem que suprir, que você tem que atender ao longo desse tempo. Então, é uma agenda só para visitar, um mês só para visitar. Tem muita história boa, tá? Desse negócio de visitar, de ver terreno aí, depois eu conto aí umas histórias legais que aconteceu comigo aí ao longo desse tempo. Não, aproveita e conta logo, que a gente está curioso como é que joga fofoca pela metade. Já solta logo. Não, porque assim, o Gregory deve fazer isso, né? Às vezes, antigamente, hoje um pouco menos, porque hoje você tem ferramentas, né? Você tem a ferramenta do Google Earth, você tem até topografia preliminar, você consegue de um terreno, você consegue ter mapas cartográficos, consegue ver igarapé, mas alguns anos atrás não tinha nada disso. Não eram catalogados. E aí eu peguei dezenas de carreiras de cachorro, né? Muito cachorro correndo atrás da gente, né? Mas teve uma história engraçada, foi em Belém. Eu fui ver um terreno, ele ficava, uma parte dele ficava para o rio, e aí a gente foi de lancha,
ver esse terreno, né? Já tinha conhecido a parte por terra, foi ver de lanche e tal. E lá em Belém, né, a amarela sobe e desce, você não tem domínio em relação a isso. E tinha um braço do rio que a gente foi entrando nesse braço do rio e a gente via que a água vinha vindo. E aí eu dizia, não, vamos avançar, eu preciso chegar no final do terreno, e o cara, não, a gente pensou, não, mais um pouquinho. No final das contas, a gente calhou, a maré baixou e a gente não conseguiu sair. A lancha não conseguiu sair de lá. Resultado, a gente saiu com aquele mangue se sujando todo e a lancha dormiu lá, teve que dormir e esperar a maré voltar em seguida para a lancha poder sair e a gente pegar a lancha de volta lá. A gente não, né? O dono da lancha lá. Então foi uma loucura. Eu tenho um exemplo também engraçado, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Eu tive a apresentação de um terreno muito bom, que a gente estava avançando nele para a prospecção, mas quando a gente começou a analisar os trabalhos, definir poligonal, a mesma pessoa que apresentou para a gente apresentou um terreno lindeiro. Olha, dá para você complementar com esse. Quando eu sobreponho, um está dentro do outro. Dando uma Aí desperta. uma matrícula num cartório, outra no outro cartório, gente. Aí vem a questão da regularização fundiária, que é uma questão que você tem que ter muita atenção, né? Se for na empolgação da localização e não aprofundar nisso, pode te dar uma dor de cabeça. Então a mesma pessoa que apresentou 2 terrenos distintos para ele, mas tecnicamente em loco estavam um dentro do outro. E muitas vezes essas propostas de terrenos, eles chegam até vocês ou vocês saem caçando por aí? Eu fico imaginando vocês enquanto incorporadores, né, passando de carro, passeando com a família, e isso aqui poderia ser um bom empreendimento imobiliário, aqui ia dar certo. Acho que acontece nas duas vertentes. Você está passeando, vê um terreno bom, olha, não tem uma placa, não, a gente pode descobrir quem é o proprietário. Às vezes já até tem, aberto para negociação, ou mesmo escrito aberto para incorporação. Mas ao mesmo passo também tem pessoas especializadas em regularizar terrenos e ofertar para incorporadoras. Ou mesmo um mero corretor, que tem algum conhecido que tem um terreno bom, né, que quer colocar disponível para incorporação e procura a incorporadora. Mas ele vai pelos 3 lados, basicamente. Esse mercado ele tem se profissionalizado bastante. Né? Manaus é uma cidade que, infelizmente, nós já falamos aqui, ele foi erguido, né? Ele foi sendo erguido em cima de invasões de terra. Né? São ocupações irregulares. Né? Já dissemos aqui que nossa cidade, aproximadamente 70% da nossa cidade é construído através de ocupações irregulares, né? Então, imagina como você consegue viabilizar áreas, né? Sendo que 70% da cidade são ocupações irregulares. E a gente precisa entender Manaus de uma forma criteriosa, né? Porque, veja, onde está o trabalhador hoje do distrito? Né? Ele está na Zona Leste. Então, a Zona Leste, sobretudo São José, foi uma área de ocupação irregular. As áreas hoje que tem na Zona Leste são áreas de indústria, que são todas áreas sulframadas, e não pode ter habitação sob nenhuma hipótese. Nessas áreas são áreas industriais. E as outras áreas são áreas com a topografia muito ruim. Né? Então, você tem um problema. Então, como é que você vai viabilizar uma condição de mobilidade urbana para a cidade, onde 130 mil trabalhadores ali estão e você precisa dar moradia digna para eles? Então, os caras não estão ali na Zona Leste, ou se estão na Zona Leste, estão morando numa ocupação, de repente, que foi proveniente de uma ocupação irregular. Então, é um problema muito, muito complexo, né? O problema da nossa cidade. Manaus é uma cidade muito complexa, não é fácil. E a gente procura, sobretudo com a pesquisa que a ADEME oferece aos incorporadores, uma pesquisa onde mostra, já falamos aqui também, trata de vendas, né? A quantidade de venda por bairro, velocidade de vendas, o VGV, o ticket médio dessas unidades. Então o incorporador entende aquilo lá e vê onde ele pode ou não pode viabilizar empreendimentos. Então, existem vetores de crescimento na nossa cidade e cabe aos incorporadores procurar as oportunidades em áreas onde tem uma necessidade muito grande e tem menos desenvolvimento imobiliário. Então, acho que aí é onde entra o diferencial de cada uma dos incorporadores que estão aqui. E é o que a gente costuma dizer, né, Gregor? A gente disputa terreno. Exato. Mas a partir do momento que... E a gente não briga, obviamente, sobre isso. Mas depois que compra o terreno, acabou, todo mundo é amigo e a gente continua avançando. Exatamente.
Somente na hora de querer o terreno, que Disputar daí... o terreno. Vai a melhor oferta. Mas, Gregor, o que te deixa mais empolgado, assim, quando esse projeto nasce, quando tu vê o projeto daquele empreendimento, assim, nossa, dá aquela empolgação, vamos lá, vamos para cima, ou quando o terreno foi encontrado e ele já está bonitinho para que ele possa ser colocado no empreendimento ali? O que te Olha, deixa mais empolgado? Eu acho que é um conjunto, você sabe? Que às vezes você já tem uma tipologia, que a gente chama de torre já pronta, que foi um case de sucesso e você quer replicar ela, né? Então, às vezes, você procura já um terreno apto para receber ela. Outros momentos, a gente já achou algum terreno muito bom de negociação, excelente de localização, mas o produto que a gente já tinha tipologia não atendia. Então, a gente vamos pela demanda de mercado, o que está em voga e vamos aprimorar um projeto novo, uma concepção do zero para implantar lá. Então, isso aí tem uma variação. Se eu já tenho um projeto que foi um case de sucesso, eu vou querer um terreno que possa já receber ele perfeitamente. Mas, ao contrário, eu posso me apaixonar por um terreno do zero, não, aquele ali é um terreno muito bom, a localização é ótima, e vão pensar aí, ou a médio ou curto prazo, ou também a longo, um empreendimento ótimo para ali. Perfeito. E tu, Henrique, o que te empolga? Eu sou um alucinado assim, pelo mercado imobiliário. Eu me empolgo quando eu estou vendo terreno em Manaus, pegar meu celular aqui agora e tem foto de hoje, de placa de terreno. Né? Então a gente vai andando, já vai idealizando, vai pensando. E não é só aqui, se eu aqui, ou seja em outra cidade do Brasil, seja em outra cidade fora do Brasil, a gente sempre está pensando, está olhando, está tirando foto e está assim, sonhando com o desenvolvimento imobiliário naquela região. Então, eu acho que o incorporador ele é um pouco disso, ele é um sonhador, ele vive sonhando em como realizar sonhos, né? Seja ele do primeiro imóvel, no caso do Minha Casa Minha Vida, seja ele para quem quer uma casa um pouco maior, seja para quem quer uma segunda morada, seja para quem quer construir uma casa, no caso do loteador, seja para quem quer fazer algo de alto padrão. Então, acho que eu acho que essa vontade, essa vontade de querer fazer algo do zero, ela é muito importante. O fato de você querer desenvolver um projeto do zero e fazer algo importante, assim, realizando um sonho para alguém, eu acho que isso é o que pelo menos me movimenta, sabe? Então esse eu acho que é inclusive o meu propósito de vida, é realizar o sonho das pessoas que não têm onde morar. Sabe? Então, acho que isso o incorporador é um pouco disso, sabe? Sim. Ele é um sonhador. E Gregory, vamos lá. Vocês falaram aí sobre uma questão de planejamento, que às vezes antecipa a busca por esse terreno. A busca por esse terreno que é uma nova novela, né? Uma outra saga. Mas enquanto nós que não somos incorporadores, que não somos da área do mercado imobiliário, a gente só encontra de fato o mercado imobiliário quando, se for na planta, ela é vendida ali na planta. O prédio nem foi erguido, né? Exato. Mas desde o momento que vocês começaram a planejar, até o momento que aquele imóvel na planta é vendido, isso vai variar muito de tempo, né? Mas a gente tem ali uma média de tempo entre o sonho, o planejamento e a concretização da venda na planta? Tem. A gente tem alguns fatores que interferem nesse tempo, né? Mas eu vou considerar pela experiência nossa aqui em Manaus e em outras regiões, o tempo mínimo entre você ter já definido um produto e conseguir passar pelo processo de licenciamento e aprovação para lançar ele vai no menor tempo que a gente já conseguiu. Foi 6 meses, não tardar 1 ano e meio a 2 anos. Às vezes sendo bem otimista. Sendo bem otimista, o terreno redondinho que você entregou pronto para você de presente. De 10 não tem nenhum problema, que acontece a cada 10 vezes uma vez, exatamente. Então, uma média de prazo costuma ser isso. Isso interfere muito por quê? Por causa dos prazos dos próprios órgãos, né? Aí você tem um processo de viabilidade técnica perante as concessionárias, de elaboração do projeto legal e a aprovação dele perante o órgão, o licenciamento ambiental, você também vem aí o período de aprovação perante a Caixa, que vários empreendimentos nossos se enquadram dentro da Caixa, então, liberar uma APF tem um prazo legal a percorrer, então isso aí interfere. Então, para nós, eu considero o mínimo que a gente já conseguiu 6, a média de 1 ano e meio. Isso depende muito do perfil do empreendimento?
Na realidade, depende muito da situação desde o terreno. Se o terreno que você está negociando ele já tem uma problemática para você resolver, porque você quer investir nele, você não vai desistir, então você tem aquele prazo de regularização, né? Para depois você passar para a parte de concepção do produto e fazer toda a elaboração do projeto, regularizar as aprovações, registrar também no cartório e lançar. Então, se eu pego um terreno já 100% regularizado, não tem nenhuma pendência, eu já tenho a tipologia pronta para ele, eu só replico o projeto, eu já ganho aí 6 meses no mínimo. Perfeito. E a gente tem aqui um perfil também da Smart, né? Porque vocês chegaram aqui com lotes, não foi? Nós não. chegamos com construção de casas. Construção de casas. Exatamente. Que já é uma outra vertente do mercado imobiliário. E aí esse terreno tem que ser maior. Foi desafiador ou não? Para nós aqui foi, porque foi uma modalidade de incorporação de casas isoladas, né? Ela já é um loteamento aberto. A gente fez a negociação em cada lote, construiu uma casa, replicando o mesmo modelo, né? Então, cada um recebeu uma incorporação. E acho uma das primeiras aqui no estado. A gente teve até uma problemática de introdução desse sistema de aprovação que a gente já fazia em Minas Gerais, e também era muito famoso já no Nordeste. Mas então a gente fez essa incorporação. Deu um case de sucesso, a gente construiu basicamente 650 casas na Iranduba, né? Num loteamento aberto, o que impulsionou, inclusive, o desenvolvimento do próprio loteamento, né? Que quando você tem um loteamento e leva a construção, você já leva um morador que vai estimular o comércio, outras infraestruturas básicas que vão se desenvolvendo. Perfeito. E depois vocês também foram para uma outra vertente que foi os lotes, não foi? Foi. O último nosso foi o lote. Depois das casas, a gente passou para a incorporação de prédio, né? O condomínio edilício, onde a gente lançou o empreendimento que a gente acabou de entregar, o Smart Town Itaporanga. Foi um sucesso de vendas. Mantivemos essa mesma linha, só que a gente trouxe o nosso carro-chefe de Minas, que foi um desafio também, que era o loteamento. Aqui, pelo nosso estudo, a gente tinha em mais de quase 10 anos que não se lançava um loteamento aberto em Manaus, né? A preferência sempre foi por incorporação. Mas quando a gente tinha experiência, vamos desafiar, vamos levar. Mas esse desafio, para você ter ideia, demorou 5 anos de aprovação. Nossa. Foi um loteamento que delongou aí 5 anos. Então vocês estão há 5 anos lutando para... Exatamente, até conseguir... E olha que a gente falou em 6 meses, mas é um empreendimento mais simples, né? Então 5 anos tentando... Esse é um caso específico que teve que iniciar do zero. Até na própria prefeitura já não tramitava aprovação de loteamento há um bom tempo, né? Era uma área específica a ser trabalhada, mais delicada para você mexer licencialmente no ambiental, que tinha muitos igarapés. Então delongou um bom tempo. E no meio do caminho não dá para... Nossa, será que sai? Será que não sai? Já sei lá, 5 anos. A gente fica com aquele sentimento, mas como o Henrique falou, quando você é empreendedor e vislumbra um crescimento, né, e a entrega de um produto que vai agregar para a sociedade, você tem uma persistência lá, assim, não, eu vou continuar que vai dar certo, vou continuar. É tanto que ele está instalado hoje numa área de expansão urbana, né, é uma área que está vindo muitas indústrias ser implantadas próximo de lá, que lá atrás não tinha essa concepção. Pensa se a gente tivesse desistido no meio do caminho na primeira dificuldade, né? A gente manteve firme e forte, bem resiliente diante das dificuldades que teve e chegamos aí. O projeto, ele você imagina, você tem toda a parte de análise, estudo, né, desse empreendimento, depois você adquire, né, o terreno, e aí você começa a fase de aprovação, como o Gregory mesmo falou. E aí, você ter um terreno que está... O terreno é viável, mas às vezes você tem uma retificação, você tem um desmembramento, Então, quando você tem esses detalhes, você acaba atrasando um pouco mais o projeto, né? Então, quando você tem um projeto menor e que não tem esses percalços aí, né, que é difícil, mas existe, aí você consegue fazer alguma coisa mais rápido, né? Você consegue ter aí 6 meses, talvez eu já consegui aprovar num tempo menor do que esse. Você consegue fazer, mas não é fácil. E aí, quando você vai aumentando o tamanho do empreendimento, você vai trazendo particularidades novas e vai deixando ele com um prazo maior também para ser aprovado, né? Então você envolve outros órgãos, você envolve, dependendo da proximidade aí com o aeroporto, com o aeroclube, você envolve também o órgão ali de aeronáutica, né? Então você tem alguns percalços, né, ao longo dessa jornada, dependendo do projeto, da localização, né? E aí você imagina, você tem ali de 6, você compra 120 dias, 150 dias para comprar o terreno. Aí você coloca ali mais de 6 meses a 1 ano para aprovar esse empreendimento. Aí já se foram 1 ano e meio, sim, aproximadamente. 1 ano e meio. E aí você coloca um ciclo de obra de mais ou menos aí de 24 a 36 meses. Então nós já estamos falando ali de 48 a, né, de 4
há 5 anos. Você, Maurício, já acabou um mandato presidencial. Já. Então, olha que loucura que é esse negócio. Então, o ciclo do nosso negócio ele é muito longo, sabe? Então, você fica sujeito ali, nessa jornada, à mudança de política de governo, né? Então, um governo, ele foca mais numa política, outro governo foca mais em outra. Então, a vida do empresário não é fácil, né? Então, ele tem ali toda aquela dificuldade para poder comprar o terreno, para poder licenciar o terreno. E aí eu acho que vale a pena falar um pouco também da ADEME, que a ADEME proporciona digamos assim, o caminho ele é conturbado, mas a gente, através de conversas e de alinhamento com os órgãos, né, a gente procura atenuar um pouco essa jornada, né, diminuir um pouco essa jornada, com diálogo com os órgãos mais complexos, a gente procura conversar e procura reduzir um pouco a burocracia, mas não é fácil. Tá? É muito complexo, é complicado, porque você envolve cartório, você envolve órgãos públicos municipais, você envolve órgãos públicos estaduais, você envolve órgãos públicos federais em alguns casos. E você envolve agente financeiro, né? Que pode ser privado ou pode ser público. Agora, tu imagina, bate isso aí e tu ainda envolve o cliente. Sim. Que é o seu foco. Sim. Que é o nosso foco. Então, aí você bate isso aqui no liquidificador, entende, né? Então, assim, é um nível de complexidade, resiliência, sabe? Que é muito grande. Então, precisa ter muito amor, precisa ter muita resiliência, muita força de vontade para continuar, de fato, empreendendo. É por isso que eu digo que nós somos sonhadores e a gente acredita muito, sabe, no mercado. Eu, particularmente, acredito muito no mercado, acredito muito no nosso país. É uma quantidade muito grande, um déficit habitacional muito alto. Então, eu prefiro ver a oportunidade, né, Gregory? Ver as oportunidades que nós temos pela frente do que falar de dificuldade. Exatamente. E o mercado aqui de Manaus ele tem esse diferencial, por causa da ADEME, dessa união entre os empreendedores, que a gente troca muita experiência entre nós, né? Apoia, o que um passou serve de experiência para o outro. Esse relacionamento com os órgãos, desde Implurb, SEMAS, PAAN, cartório, é muito importante e eu não vejo isso em muitos outros estados, tá? Isso facilita muito o nosso processo. Isso já, para a gente facilitar o processo de redução de prazo, também a gente trabalha com uma outra estratégia, que a gente, como a gente vê de fora, buscar parceiros, seja projetista ou técnico, que já tem uma experiência perante os órgãos, também isso é válido ressaltar, um bom trâmite, porque a gente sabe, senão você fica ali fazendo a famosa barriga de balcão o tempo todo até conseguir fazer um processo andar. Então, se você for mais assertivo, tanto no projeto, né, quanto no processo de licenciamento, na documentação apresentada, já reduz também o tempo. Perfeito. Eu sempre digo que você sozinho não consegue andar muito longe, mas você no coletivo, você junto com outras pessoas, né, tem mais força, ganha força, né? E eu acho que esse é o papel da ADEME quando pensa ali nos incorporadores, no sentido de, opa, o coletivo aqui consegue dialogar, né, com mais peso e com mais força, né, em todas as outras esferas. Mas, Gregory, a gente está falando de bastidores, né? Sim. De muitos bastidores antes desse negócio de fato começar a ganhar ali o seu primeiro concreto. Exato. E qual o momento certo de fazer o lançamento? Depois de todos esses bastidores, de todas essas negociações, de tudo isso que é uma preparação de médio e a longo prazo, né? Qual é o momento que você, enquanto incorporador, enquanto Smarts, opa, esse é o momento certo. Como é que vocês encontram o momento certo? Olha, eu analiso isso muito, acho que a Smart também, o Medina vai concordar, que é o mercado que dita. Você pode estar lá com um projeto idealizado maravilhoso, que passou 6 meses a 2 anos, mas se o time do mercado não for aquele para lançar, você não vai lançar. Você vai guardar ele um pouco, até adequar para depois lançar. E o mercado dá sinais, né? Você vai olhar seus próprios concorrentes, o que eles estão lançando, o que está vendendo, vai olhar os próprios estudos da ADEME, que basicamente todo incorporador usa, para ver se o momento é aquele de empreender naquela área ou não é aquele produto em específico. Vai olhar também o perfil que você idealizou para comprar aquele imóvel. Hoje ele tem condições de fazer uma compra saudável, que não vai te dar retrabalho com distrato, com problema com compra absoluto. Então, o próprio mercado que dita isso. Você pode idealizar tudo, mas chegou no momento, vou lançar daqui 30 dias. Como é que está o mercado? Vou determinar o preço. Montar estratégia de marketing. Então, influencia. Pelo menos para nós, eu tenho essa visão.
É perfeito, é isso, exatamente isso. E a gente tem uma outra preocupação ainda aqui, que é o time do lançamento, quando você lança um produto no segundo semestre. Você lança um produto, por exemplo, em agosto, setembro, você só vai conseguir começar esse empreendimento no ano seguinte, por conta das chuvas que acontecem a partir de novembro, dezembro. Então, como é que você vai fazer uma terraplanagem no inverno? Sabe? Então, e aí você, poxa, às vezes você tem um empreendimento que tem uma perspectiva de venda muito boa e você precisa ali começar a sua obra, você não pode começar a obra porque você não consegue, né? Por conta da chuva. Então, São vários fatores, inclusive os exatamente. climáticos. Exatamente. E não só o início da obra, né? No caso, que às vezes a gente até começa a obra antes. A gente arrisca, né? Muito, a gente vamos começar a obra, né, junto com o lançamento do empreendimento. Você tem ali uma condição de disposição de caixa, às vezes um pouco maior, mas você precisa começar a obra porque você precisa evoluir com a sua obra, você precisa faturar, digamos assim. Empresa que não tem, que tem venda e não tem obra, empresa de construção que tem venda e não tem obra, não tem faturamento. O faturamento das nossas empresas se dão em cima de evolução de obra e de vendas. Sim. Então, se você tem venda, você não tem e não tem obra, você não tem faturamento. Então, é uma arte, sabe? Então, Equilibrando vários pratos, tem, né? tem. Então, você tem que estar todo tempo ali entendendo e E lançando. vocês discutindo. dormem? Aquele... Olha, às vezes Pouco, não, né? viu? Às vezes você tem uns sonhos aí, uns insights. Agora entendi os cabelos Não brancos. faz sentido, né? Mas eu vou falar um negócio para ti, Maurício. Eu acho que você entregar a chave de um imóvel, ela é Recompensador, né? toda a situação, porque assim, isso são dificuldades que tem o negócio. A gente está aqui também falar de dificuldade, mas é claro que é um negócio rentável, né? Inclusive, a gente dá algumas entrevistas. Henrique, é o melhor momento para se comprar imóvel? Sim, é o melhor momento, porque está tendo uma valorização imobiliária, né, nos empreendimentos, né? Imagina só, você lança o empreendimento, 2 anos, 3 anos depois, o empreendimento vale o mesmo valor que você lançou. Aí sim você está perdendo dinheiro, aí Exato. sim o cliente que comprou está perdendo dinheiro. Mas, no caso de Manaus e de uma boa parte do Brasil, você está tendo uma valorização imobiliária, às vezes maior até do que a inflação. Né? Na maioria dos casos, maior até do que a inflação. Né? Então, é claro que é o momento de comprar. O momento foi ontem, porque você ia comprar mais barato. O momento é hoje, porque você vai comprar mais barato do que você vai comprar amanhã. Exato. Né? Então, você nunca está atrasado. Né? Então, quanto mais rápido você comprar, melhor, porque no outro dia vai estar mais caro. Esses são os imóveis, isso é o que acontece todo mês, a gente vê isso na pesquisa. E certamente é isso que encanta a gente, né? Vai estar vivendo, claro, num ambiente com dificuldade, né? Mas você ter, claro que valorização no seu negócio, você vê que, né, são produtos que são bem comercializados, né? A nossa cidade tem uma boa aderência aos imóveis, né? Não é à toa que a gente vende aí mês após mês, ano após ano, a gente bate recorde de venda. Né? Então você está num bom mercado, você está num bom ambiente de negócio, né, Gregor? Exatamente, estamos. O ambiente de negócio do Amazonas é bom, nós temos segurança jurídica, sabe? É um mercado acolhedor, a gente tem uma boa relação com os órgãos, por mais que você trate com órgão federal, municipal, estadual, cartório, nós conseguimos ter boas relações com isso, né? Então as dificuldades acontecem, como todos os negócios, Sim. mas o que é importante é a jornada. É importante você ter uma jornada com menos estresse, com menos dificuldade. E assim a gente consegue com experiência, conversando com os órgãos, alinhando. E assim a gente vai ultrapassando, mas claro, vai vendendo, vai entregando e vai realizando sonhos. Perfeito. Para a gente encerrar, que a gente já está quase no nosso horário, né? Estamos no mês de julho, Gregory. Mês de julho já aí a gente já determinou que só está faltando mais alguns meses para 2026 acabar. Mas a gente ainda tem novidades da Smart para esse outro semestre. O que vocês estão trazendo dentro desse contexto, né, que a gente está falando de planejamento? Então a gente já sabe que aí já tem alguns meses ou talvez anos aí que vocês já estão
planejando que vão lançar alguma coisa agora no segundo semestre. Sim, a gente já tem encaminhando aí 2 empreendimentos para possivelmente lançar ainda no próximo semestre. Se não for os 2, pelo menos um, e os demais para o próximo semestre. Então, já uns empreendimentos já está em fase de aprovação em torno de um ano e meio, e a gente está aguardando o momento certo para disponibilizar. Tem novidade por Tem aí, novidade então. por aí. Gostaria de agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Eu acho que é um assunto que talvez até você que está nos assistindo não sabia que você poderia se interessar pelos bastidores, né, desses lançamentos imobiliários que Manaus vem tendo nos últimos anos. Né? Então, muito obrigado pela participação, pela contribuição e trazer aqui, agregando conhecimento ao Papo Imobiliário. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu vou aproveitar, Maurício, aqui para quebrar um pouco o protocolo e dizer que esse profissional que faz isso, né, que a gente falou um pouco aqui, óbvio que tem muitas coisas, né, que envolve essa parte de aquisição de terreno, prospecção, aquisição e desenvolvimento imobiliário, que a gente costuma chamar. Nós temos pouquíssimos profissionais no mercado, não é isso? Exatamente, são poucos. Inclusive, conversei com um coordenador de uma universidade pública daqui, que nós precisamos trazer esse debate do desenvolvimento imobiliário para dentro das universidades, sabe? E aí você precisa falar de negócio. Sim. Dentro das universidades. Você não pode formar um profissional somente para ele ser engenheiro de obra, né? Para fazer cálculo estrutural. Você tem que formar um gestor para que ele seja um bom profissional de negócio. E você pode atuar na área de negócio, no novos negócios, aqui conosco, né, nessa parte de desenvolvimento imobiliário. E você também pode formar profissionais com ênfase nessa questão de negócio, também com uma visão empreendedora. Sim. Né? Então, eu queria dizer para você que é estudante, estude essa questão do desenvolvimento imobiliário. Né? Realmente é um mercado, é uma área muito importante, muito boa, que remunera muito bem, e acho que vocês, né, estudantes, também têm que olhar isso. Mas, Maurício, muito obrigado mais uma vez, obrigado, Gregory, obrigado vocês que ficaram, estão aqui até agora nos vendo, nos ouvindo, e fica aí o convite para os próximos programas, para curtir lá a nossa página no YouTube, né, Maurício? E vamos para frente, vamos continuar falando sobre esse tema tão importante, como eu disse aqui para vocês, é um sonho, desenvolver negócios, entregar negócios e vamos continuar sempre olhando para frente. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, você compartilha, você comenta, você curte. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!